É muito comum ouvir que o nosso país precisa promover uma ampla renovação política. A premissa sobre a qual se apoia esta afirmação é a de que convivemos com velhos costumes e métodos, alguns deles datados dos tempos iniciais da nossa colonização. Quando o assunto é política, o senso geral da população é de que mudar é preciso. E uma iniciativa que está de fato fazendo a diferença nesse sentido é o programa Parlamento Jovem Brasileiro. O PJB, como é conhecido, ocorre anualmente na Câmara dos Deputados, lá em Brasília. É quando estudantes de ensino médio de todo o Brasil têm a oportunidade de vivenciar na prática o processo legislativo, dando voz às suas ideias. O PJB busca contribuir com uma das principais dimensões da cidadania, que é o conhecimento de como funciona o sistema democrático. Aqui em Jaú, o professor de Filosofia e Sociologia, Matheus Turini, resolveu aproveitar esta ideia para transformar suas aulas em experiências práticas para os alunos. Em 2015, quando eu comecei esse projeto, eu comecei com alguns alunos, foi um catado que eu fiz, alunos que a gente já conversava, eu tinha pouco tempo para trabalhar. Eu tinha algumas janelas durante as minhas aulas, então eu pegava esses alunos nas minhas janelas e tirava para não mexer com a sala toda, para não atrapalhar outro colega na sala de aula. Eu acabava tirando esses alunos e a gente fazia ali um brainstorming. Vamos lá, se a gente fosse fazer uma lei, como que a gente poderia fazer? E aí eles começavam a fazer, e vêm as ideias, a gente vai anotando e identificando. Esse foi o meu trabalho inicial e é o trabalho que eu faço até hoje. No primeiro momento eu escuto, os alunos vão colocando e aí minha função enquanto orientador mesmo é justamente direcionar. Olha, essa lei está assim, essa lei está nesse campo, essa ideia dá para ir para esse campo. Olha, isso já existe, então a gente precisa pensar como é que a gente pode transformar isso de maneira mais burocrática. E aí vem um choque de realidade, o aluno transformando essa ideologia em lei. Mas aí em 2015, o que me deixou feliz? Que foi no ano de 2015 que o Parlamento Jovem Brasileiro fez uma reorganização no seu processo seletivo. Havia uma lista de pré-selecionados. E depois dessa lista de pré-selecionados, o ranking final. Foi 2015 que começou essa atividade, então eu coincidentemente acabei cruzando com isso. E isso despertou interesse e foi aí que a gente viu uma possibilidade de fazer com que o aluno, a partir do conteúdo que a gente trabalha em sociologia, em filosofia, todo aquele furor ideológico, usando a sociedade como objeto de estudo mesmo, fazendo a ciência da sociedade mesmo, fazer com que ele pudesse enxergar como é que a gente poderia tirar isso do papel. E aí o Parlamento Jovem Brasileiro dá essa possibilidade. O aluno ele vem, deveria ser assim, então na hora que você convida ele para sentar e redigir o projeto de lei, aí ele começa a ver o quão o Estado possui limitações, que em algum momento são pontos negativos, mas que em outros momentos são extremamente positivos, até mesmo por conta da organização do Estado e tudo mais. O número de deputados jovens por estado é proporcional ao número de parlamentares na Câmara dos Deputados. Ao todo, são 78 jovens deputados e deputadas de todo o Brasil, sendo 11 do estado de São Paulo. As alunas do Colégio Porto Alvorada, Gabriela Nassif e a Maria Eduarda Martins, foram classificadas respectivamente na primeira e na quarta colocação para o Parlamento Jovem Brasileiro 2019. Elas vão participar da jornada parlamentar em Brasília entre os dias 23 e 27 de setembro deste ano. Mas antes delas, duas jauenses já haviam representado a nossa cidade e também o nosso estado no Parlamento Jovem no ano de 2016. A Kathleen e a Lídia, atualmente com 20 anos de idade, estudavam à época na Escola Estadual Professor Antônio Terésio Mendes Peixoto. No primeiro momento, então, quando a gente escreveu o projeto, tinha mais de 300 no estado de São Paulo inscritos, e aí são selecionados 44. Desses 44, a gente tinha uma aluna pré-selecionada, né? Ela é a Lídia Carvalho. A Lídia ela foi pré-selecionada e a gente ficou bastante empolgado, porque era tudo novo pra gente, a gente nunca tinha passado de uma fase dessa. Na classificação final,
Os 11 primeiros vão para Brasília. Os 11 primeiros vão para a jornada parlamentar, ficar uma semana em Brasília simulando as atividades parlamentares. A Lídia naquele ano ficou em 12º, por critério de desempate. Então, esse fato da Lídia ter batido na trave por critério de desempate, não ter conseguido ir já em 2015, fez com que a motivação aumentasse para o ano seguinte. Então, aí virou uma questão já e o trabalho foi aumentado. Em 2016, já a divulgação foi maior, em 2016 tive mais inscrições, foi quando Kathleen e Lídia foram selecionadas. A Lídia, que em 2015 bateu na trave, ficou em 10º já em 2016 e foi para a jornada parlamentar. Então, claramente, o fato delas terem batido na trave quase aumentou o trabalho em 2016, aumentou o trabalho em 2017, em 2018, 2019. Então eu só tenho tido aumento nesses últimos anos. Em 5 anos de orientação, eu consegui orientar já 23 alunos, fazer 25 inscrições. Às vezes o aluno não vai no primeiro, se inscreve no ano seguinte. Então dessas 25 inscrições, consegui 14 pré-seleções. E dessas 14 pré-seleções, 5 já selecionadas que foram para Brasília. Então, 2 em 2016, da escola do professor Antônio Teresi, uma em 2018 da ETEC da Barra Bonita e 2 agora esse ano, em 2019, do Colégio Porto Alvorada. Em 2016, a Kathleen não conseguiu aprovar o seu projeto, mas a proposta dela sensibilizou muita gente para a questão dos direitos dos animais. Basicamente, é a proibição dos animais em testes de produtos cosméticos e higiene pessoal. Também ampliava a participação das sociedades protetoras nessa questão de regulamentação. A início eu não estava pensando no projeto. Quando ele me falou sobre, aí eu comecei a pensar, eu comecei a pensar em vários outros projetos, na verdade. E eu ia falando para ele, eu pensei nisso, o que você acha e tal, até que a gente chegou na decisão de escolher esse projeto. Eu pesquisei sobre também, algumas coisas me motivaram a escrever sobre esse projeto, que eu achava muito interessante, um relato que eu tinha visto de uma raposa, eu até justifiquei meu projeto com isso, que ela foi resgatada e ela estava com a pele totalmente machucada por causa dos testes. Então a gente foi trabalhando em cima desse projeto e eu acabei decidindo por ele. Quando eu decidi pelo projeto, que ele falou que seria uma boa ideia e eu também estava confiante no projeto, eu comecei a pesquisar mais sobre. Então, casos, além da TV, eu pesquisei pela internet também, os testes que eram feitos, como eram feitos, as marcas que ainda faziam. Então, eu comecei a me sensibilizar um pouco mais, porque eu pesquisei mais também. E eu acabei por escolhendo o projeto. A gente tinha tardes específicas para trabalhar sobre o projeto, falar sobre o projeto. No fim, o meu relator ele não aprovou o projeto, porque ele acreditava que eu não apresentei uma substituição aos animais. Então, eu pedi a proibição dos animais, mas eu não coloquei no meu projeto a substituição. O que a gente poderia usar ao invés dos animais? Ele também falou sobre o Brasil não estar preparado para essa mudança e sobre também o fato de que o Brasil se tornaria dependente de tecnologias estrangeiras. Então, ele acabaria gerando um aumento nos custos. Então ele não aprovou meu projeto por isso, mas foi bem, acho que foi quase no finalzinho do programa a gente tem esse espaço para falar sobre os projetos e ele acabou rejeitando. Lógico que o que ele apresentou, não concordei 100%, mas eu achei válido, apesar de eu ter justificado na hora para ele, eu não coloquei no projeto, não estava escrito, então era até difícil debater também, mas valeu a experiência. Já a Lídia levou ao Parlamento Jovem Brasileiro, em 2016, uma outra temática social importantíssima, a questão do abandono de vulneráveis. Meu projeto era a caracterização do crime de abandono de incapaz como crime hediondo. Eu acho que o professor Matheus tinha citado já que a gente tinha tentado passar com o mesmo projeto no ano de 2015. Então, a gente bateu na trave e aí no ano seguinte a gente tentou e como ele já tinha explicado, a gente já estava mais motivado, né, porque foi quase. Então, a gente decidiu passar com o mesmo projeto. Na época, teve um caso de uma mulher que foi pega furtando e ela estava com a filhinha dela e ela fugiu e deixou a filha de 4 anos para trás. E a gente começou a conversar sobre isso, eu e o professor. A gente parou para pensar no quanto foi impune, ela não sofreu nada. Ela realmente fugiu e deixou a criança para trás.
E a gente vê casos semelhantes a isso o tempo todo, né? Então, aquilo realmente me sensibilizou e eu fiquei pensando no quanto são tantos casos assim semelhantes a esse em que as pessoas abandonam as crianças e idosos que não têm como se defender e saem impunes, e eu só pensei que eu precisava arrumar um meio de ajudar essas pessoas. Então. O professor Matheus ressalta que o Parlamento Jovem é uma das grandes ações de educação para a democracia realizadas pela Câmara dos Deputados. A política e o programa do Parlamento Jovem Brasileiro estimula isso. Eles trabalham com um termo chamado educação legislativa, aproximar a população do trabalho do poder legislativo. Então isso está no site institucional da Câmara. Então quando você trabalha com essa noção de educação legislativa, educação política, ela vai para além das questões ideológicas, vai para além das questões partidárias e ela chega no cerne da questão burocrática. Então, ou seja, segunda-feira, às 7 horas da manhã, a gente vai precisar trabalhar, alguém vai precisar ir para a escola e a vida continua. Então, assim, como é que o projeto de lei pode mudar a vida dessa pessoa? Quando o aluno enxerga que tem essa possibilidade, aí é público cativo, já não é certo. E para você ver, né, a gente tem essa curiosidade de que de todos os alunos que eu orientei, as selecionadas que foram para Brasília são todas mulheres, são 5 meninas que foram para Brasília, e aí a gente vê um paradoxo, né, que se na Câmara de Jaú nós temos hoje, em 2019, apenas 2 vereadoras, no Parlamento Jovem Brasileiro trabalhando, essas meninas estão dando show de bola. Esse projeto, e o resultado é esse, e muito positivo, faz com que pela educação legislativa, pela uma intencionalidade pedagógica, você abra um espaço de discussão onde o aluno acaba sendo um protagonista, mais voltado para a burocracia técnica, institucional mesmo, e olha que surpresa, 5 meninas foram pré-selecionadas. Então a gente vê então que é mito, né? Política não é coisa de mulher. Não no Parlamento Jovem Brasileiro, pelo menos com as nossas deputadas jovens aqui da região de Jaú. Neste ano de 2019, as representantes jauenses no Parlamento Jovem Brasileiro também vão apresentar projetos que visam principalmente a inclusão social. A Gabriela Nassif, de apenas 15 anos de idade, sensibilizada com as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência, já está se preparando para defender a sua proposta na Câmara em Brasília. E eu lembrei de uma coisa que sempre me incomodou muito e que eu sempre quis saber mais, que é em relação aos deficientes auditivos, visuais, da fala. E eu tenho amigos que são deficientes auditivos, eu tenho uma parente que é deficiente auditiva, alguns que são deficientes visuais. E uma coisa que sempre me incomodou foi o fato de eu não conseguir conversar com eles, porque eu não sei falar em Libras. Mas eu não entendi por quê, sabe? Eu acho que eles são iguais a gente, então eu acho que todo mundo devia conseguir conversar com eles. Eu acho que isso me fez pensar, começar a reparar nas escolas, no mercado de trabalho, em tudo. E eu percebi que se eu tivesse algum problema em relação à minha audição ou à minha visão, eu não sei o que eu faria, porque eles não têm suporte nenhum. Pelo menos nas cidades menores, não tem suporte nenhum. Não sei como eles conseguem, entendeu? Eu acho isso muito injusto, porque eles não decidem, eles não escolhem ser assim, né? É uma deficiência. Então, eu tive a ideia de fazer, o Matheus, meu professor, veio me contar para a minha sala desse projeto. E quando minha primeira ideia foi meio que a gente descartou, veio na hora essa ideia da minha cabeça. E eu conversei com uma das minhas amigas, que são surdas, que é surda, e ela me contou como ela vive, porque uma coisa é a gente ver de fora o que está acontecendo. Outra coisa é eles contarem pra gente como é a realidade deles, o que eles vivem dentro de casa, na rua, e eu fiquei assim, isso não pode ser assim. Então eu comecei a ter umas ideias, meu professor também me ajudou muito com as ideias, ela me ajudou muito com as ideias, então foi basicamente isso. Assim como a Gabriela, a Maria Eduarda também não vê a hora de participar da jornada parlamentar neste mês de setembro lá em Brasília.
O projeto dela busca aprimorar o sistema de seleção de vagas em universidades brasileiras, privilegiando as experiências de vida dos estudantes e não apenas os conteúdos que precisam ser absorvidos em sala de aula. O meu projeto de lei vai mais para a área da educação, que é como os jovens ingressam nas universidades e faculdades hoje em dia. Porque normalmente somos avaliados por 1 ou 2 dias de prova no máximo, onde a gente pode ficar nervoso, passar mal e acabar que essa prova vai estragar todo o nosso futuro. Sendo que a gente deveria ser, e o meu projeto fala pra gente ser analisado, avaliados por toda a vida acadêmica. Se você faz trabalho voluntário, se participou de grêmios estudantis, fazer uma entrevista para ver, porque não adianta você ser tipo bom em fazendo provas e não ter empatia com as pessoas, não ter um senso de liderança, não saber impor as suas próprias ideias. Então eu achei muito importante eu propor essa ideia, que eu nem ia participar do jovem parlamentar. Na verdade, eu estava esperando para começar uma aula tarde e o Matheus entrou na sala e falou: qual que é essa ideia? Aí eu acabei propondo uma coisa e ele falou: a gente vai levar pra frente. Aí eu falei: tá bom. Aí a gente levou pra frente. E acabou que deu certo. Eu tô indo pra Brasília. O professor Matheus busca incentivar também a interação e o contato entre as primeiras e as atuais parlamentares jauenses. Elas têm trocado ideias constantemente por meio dos aplicativos de mensagens do celular. Prova de que a tecnologia, quando bem utilizada, pode ampliar cada vez mais a democracia participativa e a inserção política de todos os grupos sociais. Eu acho muito bacana. Quando eu fiquei sabendo que elas tinham passado, né? Ele veio falar com a gente, fez o grupo, pediu pra gente ajudar elas a meio que se orientar aí. A gente trouxe os materiais da nossa edição para mostrar para elas também. Então eu acho válido a gente compartilhar a experiência para ajudar elas. As 4 que passaram são meninas, eu acho que é muito importante a gente ver esse lado também, né, da mulher estar na política, de finalmente a gente ter um espaço, um pouco maior, uma visibilidade maior também, de que desde o começo 4 meninas passaram, então eu acho que é o meu ponto de vista. O Parlamento Jovem já fez a diferença na vida dessas 4 jauenses, que agora passaram a se interessar e também a se informar bem mais sobre as principais questões políticas do nosso país. Antes de eu ir, eu não tinha muita noção de política. Eu era um pouco leiga, tipo assim, nos assuntos mesmo, eu não tinha muita curiosidade. Tanto que quando ele falou que eu tinha passado, eu fiquei meio que em choque, não tinha acreditado, né? Mas depois que eu soube que eu fui aprovada, eu comecei a pesquisar mais sobre a política. Eu tentei me aprofundar mais, a gente tinha alguns materiais de estudos também que eles forneciam pra gente. Durante o processo, durante o programa lá também, eu procurei pesquisar mais, perguntar para mais pessoas, entrar em contato com outras pessoas, aceitar opiniões diferentes da minha. Eu acho que isso foi um ponto assim principal, foi eu ter esse contato com 78 jovens que têm opiniões diferentes, ideias diferentes. Eu acho que depois que eu voltei de lá, eu me aprofundei mais na política. Então, tipo assim, a minha visão de política mudou do que era antes do programa e do que era depois. Então, eu acho que ficou um pouco mais forte. Hoje em dia, eu ainda pesquiso bastante sobre política. Alguma notícia que tem assim, procuro entender o que está acontecendo. Então, eu acho que depois que eu voltei, eu me interessei muito mais. Na época, 3 anos atrás, eu não tinha interesse nenhum na política. E eu acho que é da minha família mesmo, é difícil a gente discutir política. E como eu acho que a maioria dos jovens de 17 anos, a gente não tem muito interesse na política e no que está acontecendo ao nosso redor, né? Então, assim que eu cheguei em Brasília com a minha amiga, e a gente viu realmente a situação e a importância da política na nossa vida. E a gente foi realmente introduzida, né, no meio ali, no caso, no parlamento e todo o meio político. Mudou minha visão, com certeza. Então, hoje em dia, acho que de 3 anos atrás para cá, eu realmente tenho mais interesse na política, eu pesquiso mais sobre a política, e eu me interesso mais em saber, acho que quem a gente está colocando no poder, né? Quem está nos representando. Na verdade, eu nunca me interessei muito sobre política, mas quando eu comecei a participar do parlamento, eu percebi que eu ia ter que saber como funciona, né? E começou a ser mais interessante para mim, porque, querendo ou não, para eu participar, eu estando lá,
fazendo o papel de uma deputada, eu vou ter que saber o que eu estou fazendo, né? E começou a ser mais interessante. É até mais interessante ouvir meu professor falando sobre isso, né? Mas e isso é muito legal, né? A gente começa a ver a importância disso, porque a gente até começa a enxergar melhor as fraudes que tem, porque uma coisa que a gente está aprendendo a fazer é relatar um projeto de lei, o que é feito antes dele ser aceito. E a gente vê que dá a impressão que não passa por esses processos, né? Mas, então eu acho muito legal. Eu acho que está sendo bem interessante. Eu antes de começar a ter aula de filosofia e sociologia, eu nunca falava ou ouvia sobre política. Era o que meus pais falavam para mim e era tudo que eu sabia, porque eu não assistia jornais, eu não lia na internet, eu não procurava saber. Aí eu comecei a ter aula de filosofia e sociologia, nosso professor de geografia falava bastante, então eu comecei a ter mais acesso. E eu comecei a tentar definir o que eu acho vantajoso pra gente e o que eu não acho vantajoso, e começar a tentar por isso no dia a dia, e eu tô tentando acompanhar cada vez mais, mesmo que não seja muito. O professor Matheus Turini enxerga que a educação é a força motriz da transformação política e social. Para ele é essencial participar e conhecer profundamente as estruturas políticas e sociais para propor mudanças e melhorias ao país. Eu penso que a escola é esse espaço mesmo da gente fazer tentativas, erros e a partir, lógico, de sempre uma atividade reflexiva, você volta de novo para campo, para a sala de aula, para o chão da sala de aula, que a gente chama, né? E acaba vendo o que de fato vai mover, não só com a formação escolar, mas com a formação humana deste aluno. Esse é o diferencial que a gente tem feito no trabalho, né, as minhas aulas de sociologia e de filosofia, justamente para fazer com que esse aluno fique não só com conteúdo, não só se aproprie só desse conteúdo, mas que ele possa produzir de maneira crítica, de maneira reflexiva, porque ele olha para a estrutura e se indigna, então ele precisa olhar para a estrutura e se indignar. Isso não é doutrinação, isso é ciência. Isso não é fazer, você está alienando o aluno. Não, pelo contrário, eu estou libertando ele para que ele encontre na própria burocracia possibilidades de transformá-la. Se ele não puder fazer isso na educação escolar, ele não vai ser fora dela. Ou então, para que serviria a educação escolar se fosse apenas para reproduzir e transmitir conteúdo? O Google é bem melhor para fazer isso do que um professor, se fosse apenas isso.